Olá, sejam bem-vindos a mais um treinamento do Lab.coel. Soluções IHM mais K30, construa interfaces inteligentes. Hoje a gente está aqui com o nosso time de marketing, o time da engenharia técnica e o time de vendas. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui minha apresentação para a gente começar, beleza? Vamos lá. Legal. Então o treinamento de hoje vai ser baseado nas interfaces IHM que a gente está trazendo agora, né? Uma novidade da Coel, mais uma linha de produtos que é o K30, uma linha bem tradicional também da Coel, da linha K, K48, K49, tá? Dúvidas? Se no decorrer do treinamento vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, mandar um e-mail no lab.coel ou pelo nosso WhatsApp 2066-3211. Esse treinamento ele vai ser gravado e disponibilizado no YouTube também, depois vocês podem ter acesso. Então, pessoal, esse treinamento de hoje ele vai ser dividido em algumas etapas, tá? Esse daqui é o roteirinho que a gente vai usar para o treinamento de hoje. Então, a gente vai se apresentar. A gente vai fazer um convite para a nossa plataforma de estudos e treinamento da Coel, que também é uma solução bem legal que a gente está trazendo. A gente vai entrar no tema específico desse treinamento, que é o controlador K30 mais a IHM. E eu vou detalhar alguns casos de sucesso que a gente já está trazendo para o mercado aí, está tendo uma boa aceitação. E no final da apresentação, a gente pede para vocês mandarem as perguntas e a gente vai fazer o máximo para tentar responder todas elas, tá? No final da apresentação. Então, fazendo a apresentação da equipe, primeiramente eu sou o Celso, faço parte da equipe de engenharia de aplicações da Coel, sou responsável por essa parte de IHMs, interfaces, controladores, programáveis. E hoje eu vou estar ministrando essa parte mais do treinamento, tá? Eu sou Rayana, estou representando o time de marketing aqui no nosso treinamento. E eu sou o Heraldo, representando a equipe comercial. A gente vai estar acompanhando aqui vocês também. Qualquer dúvida? Qualquer dúvida a gente vai fazer o máximo para responder, ok? Vamos lá. Falando um pouco da nossa plataforma Lab.coel, ela é uma plataforma onde a gente disponibiliza vídeos, cursos, conteúdo técnico. Há também um fórum de dúvidas que você pode enviar a sua dúvida sobre qualquer produto e é respondida direto pelo nosso time técnico. Eu peço que vocês se inscrevam na nossa plataforma e também conheçam o nosso canal do YouTube. Você esqueceu o mais importante, hein, Rana? Que o negócio é gratuito. É gratuito. E todo mundo está convidado aí a se inscrever e aprender o máximo dos produtos da Coel, tá? É legal que depois tem um certificadozinho, depois que você completa cada curso, então é bem bacana. Convite a todos aí. Maravilha, vamos lá. Bom, pessoal, a Coel esse ano está completando 65 anos, tá? Somos uma empresa reconhecida pelo compromisso, qualidade e desenvolvimento de produtos e soluções, tanto para refrigeração quanto para automatização. Temos uma sede administrativa em São Paulo, nossa planta produtiva está localizada na cidade de Manaus, no polo industrial, escritórios de venda na Colômbia e na Argentina e uma filial em Monterrey, no México. Então, como vocês podem ver, a gente está presente na América Latina inteira, sempre pensando em atender melhor os nossos clientes. Isso aí. Falando um pouco sobre o portfólio da Coel, né, pessoal? A Coel é muito conhecida hoje no mercado pelos instrumentos eletrônicos para automação, mas a linha de produtos da Coel é bem ampla, tá? Ela contempla tanto a parte de programadores horários, temporizadores, relés de nível, monitores de tensão, contadores, totalizadores, controladores de processo, que é uma linha bem tradicional da Coel também, controladores de temperatura para refrigeração e aquecimento. E mais recentemente a gente entrou num mercado bem legal, que é de controladores programáveis, a linha de PLCs da Coel, e transmissores de sinal. São linhas que a gente está entrando forte
atualmente, tá? Então esse é um resumo do portfólio que a Coel trabalha. Maravilha? Vamos lá. Por que a gente está fazendo esse treinamento relacionado às soluções? Porque a gente vê que hoje em dia muitos problemas dos nossos clientes, muitos desafios que eles têm, muitas vezes não é possível somente com o controlador. É necessário ter alguma interface, algum dispositivo com uma interação melhor para você solucionar algum problema bem específico, tá? E mais especificamente a EHM te dá essa experiência, essa interatividade, essa coisa mais intuitiva para você trabalhar. Porque muitos usuários aí não têm experiência técnica, então a gente consegue fazer uma sequência de passo a passo ou uma interação, uma experiência mais intuitiva para o usuário final. Entendeu? Por isso que a gente está tentando trabalhar muito mais forte nessa linha também. Falando um pouco sobre esse tema de interatividade e complexidade, a gente fez um gráfico bem visual para vocês entenderem como mais ou menos funcionam os instrumentos da Coel, tá? A gente tem aqui no começo do gráfico, na linha mais embaixo, os instrumentos mais simples, mais fáceis de trabalhar. A gente tem aqui um temporizador da linha EG, bem tradicional também, onde você tem somente um trimpote para fazer o set de tempo ali. Então, é um produto de complexidade baixa e uma interação bem simples. É só você regular o tempo num trimpote. E assim, à medida que a linha de produtos também vai evoluindo, com maior complexidade, com maiores funções, você precisa também de uma interatividade melhor, para você fazer uma programação específica para aquele processo, para aquela máquina. Então, por exemplo, na linha de controladores de temperatura, na linha de controladores de processos, você já tem um duplo display, um teclado, para você fazer uma programação bem específica para aquela aplicação, tá? Ao lado, você tem ali controladores de processos com IHM. Qual é a vantagem de você trazer uma IHM conectada a um controlador? A vantagem principal é a interatividade. Você vai ter ali uma IHM Touch colorida, com menus em português, e tudo isso facilita para o usuário final manipulação daquela máquina. Muitas vezes o usuário não tem um conhecimento técnico para manipular um controlador tradicional, né? Então, às vezes, por exemplo, citando aqui um set point, muitas vezes o cliente não sabe o que é um set point. Mal sabe que SP no controlador vai significar set point. Então, às vezes, um menu mais interativo faz com que o equipamento do cliente fique com uma aceitação melhor, tá? E aqui, por isso que a gente está trazendo ali uma IHM mais um controlador como uma interatividade um pouco melhor. E ali no topo do nosso gráfico, a gente tem uma IHM conectada ao nosso controlador programável, ao nosso CLP. Esse tema a gente também vai fazer um webinar mais futuramente, tá? A gente vai explicar direitinho como funciona o nosso CLP, quais são as funcionalidades, quais as vantagens e algumas soluções que a gente já está trazendo também. Em específico, hoje a gente vai trabalhar com o IHM mais o controlador. Em específico, com o controlador K30, da nossa linha K30. Legal? E como a gente comentou, a gente tem um departamento técnico interno da Coel e um departamento comercial que também está dedicado ao desenvolvimento de soluções para o cliente. Aqui nesse slide a gente explica como se faz um andamento de uma solução internamente na Coel. Então, primeiramente a gente define um escopo, e nesse escopo a gente vai definir todas as especificações que o cliente necessita, o que ele precisa, quais as necessidades da máquina, especificações técnicas, qual é a demanda de mercado e até mesmo algumas melhorias que a Coel, com o departamento técnico, pode sugerir ao cliente. A gente faz uma especificação disso, uma lista, e apresenta isso, no caso, a apresentação do desenvolvimento. Uma vez validado pelo cliente, a gente vai trabalhar em um protótipo funcional, né? Vai entregar isso para o cliente e com base nos testes que o cliente fizer, a gente vai conseguir uma homologação e assim um lote piloto. Esse é um fluxo padrão que a Coel utiliza para o desenvolvimento de soluções, tá? Isso tanto para controladores tradicionais ou também para linha programável como IHM e CLPs. A gente está adotando esse passo a passo. Bacana? Vamos lá. Aqui só um parêntese sobre um conceito de comunicação.
porque, como vocês sabem, a IHM sempre precisa se conectar ao nosso controlador. E essa conexão é feita por meio físico, um cabo, normalmente. Tá? Só para a gente alinhar alguns conceitos antes da gente começar a falar do controlador e da IHM em si, a gente tem aqui três linhas principais. Mais à esquerda, em verde, comunicação serial, ao centro, RS485 TTL e à direita, Modbus, em rosa. O que esses três itens significam? O primeiro, comunicação serial, é o método que eu vou utilizar para transmitir a minha informação. A gente sempre precisa de três itens: o método de envio, o meio físico que eu vou enviar a minha informação e a linguagem que eu vou utilizar. Tá? Então, aqui, a comunicação serial representa o método que eu vou utilizar. Poderia ser uma comunicação paralela? Poderia, mas a IHM e o controlador trabalham como comunicação serial, ou seja, um envio sequencial de bits, que são as informações. Tá? E um paralelo, só para fazer uma analogia, seria qual o método que eu vou utilizar para transmitir a minha informação. Eu posso usar minha voz, estou transmitindo essa informação por meio da minha voz. Eu posso transmitir uma informação por meio da escrita, eu posso transmitir a minha informação visualmente. É só uma analogia com comunicação serial. Tá? Aqui na coluna do centro, a gente tem o meio físico de transmissão da informação. Eu poderia transmitir, por exemplo, ali na primeira linha, a minha voz pelo telefone, mas eu também poderia mandar uma mensagem de áudio, seria um outro meio físico de transmissão. Tá? A escrita, eu poderia mandar um e-mail, mas eu também poderia mandar uma carta. Então, esse meio físico também é possível você selecionar. No caso do nosso conceito, da IHM mais o controlador K30, a gente está usando o meio físico RS485, mas também pode ser utilizado o meio físico TTL. Tá? A gente vai explicar um pouquinho no próximo slide o que é RS485 e o que é TTL, que são dois termos aí bem comuns aí no mercado, mas que a gente precisa explicar alguns conceitos legais aí, tá bom? E mais à direita a gente tem a linguagem para transmitir a minha informação, porque nada adianta de um lado falar uma linguagem e do outro lado falar outra linguagem, que os dois lados não vão se entender. Então, por exemplo, eu poderia transmitir a minha informação pela minha voz, pelo telefone, e os dois interlocutores têm que falar o mesmo idioma. No caso aqui o exemplo, inglês. Se um falar inglês e o outro falar espanhol, muito provavelmente os dois não vão se entender. Tá? Mesma coisa da escrita. Eu vou escrever um e-mail, mas os dois lados vão ter que entender a mesma linguagem. E aqui o último exemplo, visualmente eu poderia transmitir um vídeo para vocês sem áudio nenhum, mas fazendo uma linguagem de sinais. Se o interlocutor conseguir entender a linguagem de sinais, eu vou conseguir transmitir a minha informação. No caso do nosso controlador IHM, a gente trabalha com o protocolo Modbus, que seria a linguagem da transmissão da minha informação. Tá? Só um paralelo aí para a gente alinhar os conceitos antes da gente começar. Bacana? Aqui, só explicando o que é RS485 e TTL. O RS485 é basicamente um meio físico de transmissão a 2 fios ou 3 fios, que é utilizado para transmissões em alta velocidade, só que com distâncias um pouco maiores. Ela é mais robusta a interferências elétricas. Já o meio físico TTL, ela, como trabalha em dois níveis lógicos, 0 e 5 volts, ela é muito suscetível a ruídos elétricos. Então, ela é aconselhável a utilização somente em distâncias mais curtas. Tá? Então, por isso o RS485 é normalmente utilizado na indústria para transmissão de informações numa distância relativamente grande. Aí. Muito porque o meio de transmissão é um método diferencial de tensão e não um nível lógico. Tá? Mas, uma explicação bem básica, aí, mas é o conceito dos dois tipos de meio físico de transmissão. Bom? Fechando esse parênteses, agora a gente vai entrar no controlador em si, que a gente vai começar a conversar sobre o controlador da linha K30. Esse controlador, ele é da família da linha K, da Coel. Vocês muito provavelmente conhecem a linha K48, K48E, K49, K49E. Todos eles também fazem parte da linha K. E algumas características desse controlador. A primeira delas é que ele é um controlador cego, ele não tem display. Então, ele é feito para ser utilizado em fundo de painel, por exemplo. Tá? Abaixo dele, ali bem na parte inferior, onde está ao lado das presilhas, você tem algumas chaves de seleção. Essas chaves vão te identificar qual é o endereço do controlador na sua rede
e também a velocidade de transmissão dos dados, os baud rates. Então aqui você vai selecionar qual é o endereço dele e a velocidade de transmissão dele na rede. Se você tem mais de um controlador na rede, você precisa setar sempre um endereço para cada controlador e também a mesma velocidade de transmissão, para todo mundo conseguir se comunicar. Tá? Nesse controlador você tem 3 modos de controle. Você tem o controle on-off, que é basicamente o liga e desliga, mais utilizado em refrigeração. Você tem o PID de ação simples, controle PID tradicional. E a gente tem o PID de ação dupla, que no caso seria uma saída, você vai comandar um processo de aquecimento e a uma outra saída um processo de refrigeração. Tudo isso para a mesma zona de controle. Tá? Então uma saída vai mandar subir a temperatura, por exemplo, e a outra saída vai mandar abaixar a temperatura. Esse é um controle PID de dupla ação. Esse controlador já prevê esse tipo de controle. Esse controlador também tem 3 entradas, uma analógica, ali a gente vai conversar sobre o tipo de sensores que ela aceita, e 2 entradas digitais. Essas entradas digitais você consegue programar as funções que ela vai ter. Tá? Então você tem uma lista de parâmetros, e nesses parâmetros você vai dizer qual é a função específica daquela entrada digital. Legal? Esse controlador também tem 5 saídas. Você pode selecionar entre saídas a relé e saídas a tensão. Mais comumente a gente utiliza 4 saídas a relé e uma sempre que é fixa, saída a tensão para comando de relé de estado sólido. Então, nesse controlador você tem 5 saídas. O protocolo de comunicação é o Modbus RTU, então como a gente comentou, a linguagem que ele vai se comunicar com o EHM, tá? É o Modbus RTU. Algumas outras funções desse controlador, ele tem 2 tipos de autotune, um deles é o autotune rápido e o outro é o autotune oscilante, só comentando sobre eles. O autotune rápido, como o próprio nome já diz, é um autotune que ele tem a finalização mais rápida. Ele termina o processo de cálculo dos parâmetros do PID de forma mais rápida. Mas para isso ele precisa de um certo critério. O set point dele tem que estar pelo menos 50% acima da sua temperatura atual, para ele conseguir ter um range para calcular os parâmetros do PID. Esse é o limitante do autotune rápido. E o outro modo de autotune que esse controlador também tem se chama oscilante, que é basicamente, você tem o seu set point e ele vai fazer 3 ciclos ao redor do seu set point. E esses 3 ciclos vão ser utilizados para calcular os parâmetros do PID. No caso seria o proporcional, o integral, o derivativo e mais um 4º parâmetro que se chama parâmetro de fuzzy, overshoot control. Tá? Então o autotune vai calcular esses 4 parâmetros. Além disso, ele tem 4 rampas e 4 patamares. Só para quem não está familiarizado com esse termo, 4 rampas e 4 patamares significam que você pode fazer um programa de 4 perfis de temperatura com transição automática. O que quer dizer? Por exemplo, você faz a primeira temperatura ficar controlada por 10 minutos, por exemplo, uma segunda temperatura a 5 minutos, uma terceira temperatura a 1 hora e a terceira temperatura a 3 horas, por exemplo. É um perfil de temperatura que você cria para uma determinada aplicação. Muitas aplicações utilizam perfis de temperatura. Você pode criar um programa até 4 rampas e 4 patamares nesse controlador. E isso você pode controlar e parametrizar isso por meio da IHM. Como a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente alguns exemplos de soluções que tem isso. Legal? Ele tem 5 funções de temporização, ou seja, ele tem um temporizador independente internamente. Então você pode fazer uma programação de uma saída como um retardo na energização, um pulso na energização, um temporizador cíclico. Você consegue configurar o tempo desligado e o tempo ligado, por exemplo, de uma saída. E mais outras funções que totalizam 5 funções de temporização. Tá? Isso tudo nesse controlador. A comunicação serial, ele tem uma porta TTL, que também a gente pode usar para comunicação, normalmente utilizada para configuração por meio de chave de programação, mas também pode ser utilizada para se comunicar com o computador ou também por meio de uma interface, se transformar numa porta RS485. Mas esse controlador também já está previsto com uma porta RS485 de comunicação, nos bornes dela. Então aí você vai utilizar essa porta de comunicação RS485 para se conectar na IHM. Tá? Então ele já tem ali 3 pinos exclusivos para RS485. E falando um pouquinho sobre os sensores, esse controlador ele aceita os termopares tipo J,
tipo K, tipo S, R, o T e o PT100, que são os sensores mais comuns aí para temperatura que a gente encontra no mercado. A maior parte dos processos aí de controle de temperatura vai utilizar um desses sensores aí, que é esse controlador a seco. É basicamente um parâmetro que você altera e aí o controlador já está preparado para receber o tipo de sensor. Tá? A ligação também é muito simples. Só um comentário que o PT100 que utiliza aqui é o PT100 a 3 fios. Legal? Agora sobre a interface. A interface que a gente está trazendo aqui, a IHM da Coel, a gente está disponibilizando com 4 tamanhos. A de 3,5 polegadas, a de 4,3 polegadas, a de 7 polegadas e a de 10 polegadas. Tá? Muitas das soluções, pelo fato de apresentar um custo-benefício muito interessante, a gente está trazendo com as soluções com a IHM menor, a de 3,5 polegadas, que já te traz um benefício da interface, homem-máquina, mas também não eleva tanto o custo de uma máquina onde já estava previsto um controlador tradicional. Então é meio que um meio termo que você tem, somando os dois custos-benefícios aí de tecnologia e custo. Legal? Essa IHM, só um comentário, ela tem 65 mil cores, então ela é uma IHM que suporta imagens, gráficos, tudo isso com até 75 mil cores, que é uma resolução bastante legal, interessante. Ela tem uma memória interna de 128 MB, que é bastante coisa para você fazer data logging, por exemplo. Tá? E 64 MB de memória RAM, para você fazer as transições, fazer todo o processamento, ela utiliza 64 MB de RAM. Tá? Ela tem a compatibilidade com uma série de produtos da Coel. Então a Coel hoje, nas linhas de controladores de temperatura e processo, muitos controladores já estão previstos com a porta RS485 de comunicação. Mas existem controladores também sem a porta RS485, mas que tem a porta TTL. E a Coel também tem acessórios que fazem a conversão do TTL para o RS485. Então, basicamente, todos os controladores de temperatura para refrigeração, aquecimento ou processos já estão previstos para se comunicar na nossa IHM. Tá? Então, aqui só pontuando, a gente trabalha com a linha HW 4200, 4300, que é uma linha bem tradicional também de processos. A linha K30, que a gente comentou agora. A linha Cube, que é uma linha nova da Coel, KM3, KM5, KX3, KX5, KX7, KM7. São todas linhas que podem ser comunicadas com a IHM. E mais recentemente a gente está trabalhando também com a linha Nanopack, que é o nosso CLP. É um CLP com as características mais interessantes de um controlador de processo. A parte analógica e de manipulação de controle de temperatura do processo. A gente vai ter um webinar dele também. É bom pontuar que a gente vai ter um webinar no futuro, especificamente dessa linha de produtos que a gente está trazendo. Aí a gente vai aprofundar bastante nessa categoria. Essa IHM também tem uma porta USB que a gente usa tanto para programação da IHM, mas ela também pode ser usada para uma exportação de dados. Imagina que você tem um processo que você precisa criar uma tabela em Excel e você tem lá só a data, o horário, set point e a temperatura. E você vai armazenando esses dados numa forma de tabela Excel e com uma taxa que você configura. Então é possível fazer isso e automaticamente já se grava num pendrive até 4 GB na porta USB da IHM. A porta USB da IHM de 3,5 polegadas é aquela micro USB igual de celulares que a gente tem hoje em smartphones. Tá? O tipo de touchscreen é o resistivo, muito porque ela é mais robusta numa aplicação industrial, a ruídos, a transições, a gotas d'água, etc. Então por isso que a gente opta por um touchscreen resistivo. Ela aceita a multitouch, ou seja, ela consegue identificar se você tem um clique duplo, né, com 2 dedos, por exemplo, e o backlight, que está presente também. A comunicação serial RS485, que é a que a gente utiliza para comunicar com os nossos controladores. Ela também tem a opção de RS232, mas como nossos controladores trabalham com RS485, a gente é a comunicação que a gente usa como padrão nas nossas soluções. Beleza? E a alimentação da IHM, 24 volts DC. Não está comentado aqui, mas a proteção frontal das IHMs é IP65. Então, para poeira e jatos, respingos de água, ela já tá protegida. Bacana. Muito interessante para máquinas aí que precisam de uma robustez maior para operar. Legal?
Como funciona a interligação? A topologia que a gente utiliza para as nossas soluções. Então, basicamente, a gente tem a IHM e uma série de controladores que a gente coloca em rede. A gente chama de rede com uma comunicação em daisy chain. Daisy chain seria você pingar no controlador e a mesma interligação vai pingando nas outras. Não necessariamente o controlador 1 precisa ser igual ao controlador 2. Você poderia ter uma linha K30 com uma linha X34, com uma linha Cube, todos eles na mesma rede. É somente endereçar os controladores de forma correta, cada um com o seu número, para ele poder ser encontrado na rede, e também com a mesma taxa de transmissão. Como todos eles trabalham com o protocolo Modbus, é muito fácil a interligação dos controladores na IHM. Somente pontuando que cada controlador da linha Coel possui o seu protocolo Modbus. Então, não é o mesmo protocolo que vai ser utilizado para cada controlador. O protocolo Modbus seriam basicamente os endereços que você vai acessar para ter um valor de parâmetro de temperatura, set point e a configuração dos parâmetros do controlador. Tá? Com os nossos controladores, a gente consegue ter até 32 controladores na rede. Então, você pode ter até 32 controladores se comunicando na IHM por meio do RS485. Tá? Somente pontuando também que o RS485 ele pode ser utilizado para distâncias um pouco maiores devido à robustez na interferência, mas também não se pode alongar num tamanho tão grande por causa de interferências que podem ocorrer ao longo da linha. Legal? Um comentário bem interessante também é que a gente tem um acessório que faz a conversão da porta TTL dos nossos controladores de temperatura para RS485. Então, imagine que você tem um controlador tradicional da Coel instalado na sua máquina e você quer modernizar essa máquina colocando uma tela touch. Então, você basicamente vai ter que colocar esse controlador para dentro do seu painel, vai colocar a tela na porta do painel, vai utilizar uma chave ARS1 e vai fazer a conversão da porta TTL para RS485 e vai interligar na IHM. E aí fazer a programação da IHM para se comunicar no controlador. Então, com isso, a gente pode transformar o nosso controlador, que é o tradicional, com display padrão, em uma interface mais amigável para o seu cliente, usando as nossas IHMs aí. Bacana? É um acessório bem interessante para retrofit em campo. Aqui a gente tem um exemplo de ligação. Esse exemplo foi desenhado para um forno tradicional aí de cerâmica. Então a gente utiliza uma IHM, no caso a gente tem a IHM de 3,5 polegadas, a conexão com uma fonte 24 volts, né, porque a IHM alimenta com 24 volts, e a gente tem a conexão com o RS485. Ali no controlador, no K30, você pode ver que o RS485 se interligam a 3 pinos do controlador, seriam o A, o B e o ground da comunicação RS485. Nesse caso, a gente tem a conexão do termopar, que a gente utilizou o tipo J como exemplo, mas poderia ser o tipo K, ou um PT100, ou outros tipos de termopares. A gente tem a alimentação do controlador, que pode ser com a versão bivolt, 100 a 240 volts, ou a linha 24 volts VCA-VCC. Se for um painel certificado na norma de segurança, né, NR10, NR12, no caso, seria interessante usar o modelo 24 volts para deixar todo o painel em baixa tensão. Tá? Nesse exemplo de controle de temperatura, só foi necessário o comando para um relé de estado sólido. Então, ali você pode ver que a gente tem a saída se comunicando com o relé de estado sólido, e esse relé de estado sólido comanda uma resistência. Aí, por meio da uma lógica PID, você tem um controle apurado da temperatura dentro do ambiente, no caso ali é um forno. Então, é um exemplo bem simples de como faz a ligação de uma solução com IHM e controlador cego da Coel. Os outros controladores também, a ligação é basicamente a mesma, você vai ter uma porta de comunicação RS485 e todos os acessórios que vão ser conectados no controlador. Sensores, alimentação. Ali no caso a gente poderia conectar acessórios para alarme, uma lâmpada, um outro dispositivo de segurança, tudo isso poderia ser conectado. Lembrando que esse controlador ele tem 4 saídas a relé, até 4 saídas a relé, e uma saída pulso para relé de estado sólido. Tá? Então, um exemplo bem simples aí de um controle para forno. A gente vai entrar agora, pessoal, nos nossos cases de sucesso que a gente desenvolveu ao longo
desse período aí de inserção da IHM e controladores do mercado, que estão sendo bem aceitos aí pelos nossos clientes, tá? Alguns exemplos que a gente vai citar, esse primeiro é o caso do forno. Nesse caso do forno, quais foram os desafios apresentados pelo cliente? Ele queria uma precisão no controle, porque nesse caso desse forno, ele era um forno para aplicação em laboratório, então o controle da temperatura tinha que ser muito apurado dentro da câmara, tá? Esse era um desafio. A interface tinha que ser amigável, porque muitas vezes num laboratório você tá trabalhando com pessoas que são especialistas naquela área, mas não são especialistas em controladores. Então muitas vezes o cara é especialista em tratamento térmico de metais, mas ele não tem o domínio da parte eletrônica para você configurar um processo. Então a gente teve o trabalho e a sensibilidade de trazer essa interação mais amigável para o cliente, para ele só se preocupar com os seus ensaios e não com como se faz a programação de um controlador. Para ele, tem que ser de uma forma bem simples. Automação de funcionalidades, porque alguns processos que esse forno precisa ter, a gente consegue automatizar com o IHM mais o controlador. A gente consegue colocar algumas lógicas adicionais para que a gente tenha algumas automações de funcionalidades, como, por exemplo, ligação automática de um processo por hora e data. Isso é possível ter. A IHM tem um relógio um calendário, um relógio em tempo real, que você consegue até programar funções baseadas em horário e dia da semana, por exemplo, que é o caso da aplicação que a gente fez aqui. Essa aplicação tem a vantagem também, que a gente desenvolveu dela em português, mas ela suporta a interface multilínguas. Então, se o seu produto, por exemplo, for exportado aí para algum lugar onde necessita do idioma inglês ou espanhol ou qualquer outro idioma, você consegue criar tabelas de idiomas internamente e fazer a transição entre elas. Então, é uma IHM que suporta multilínguas. Legal? Nessa solução a gente apresentou um controle PID de ação simples para um controle de uma resistência interna até 1100 graus, então é uma temperatura alta internamente. O termopar utilizado foi o K para suportar essa temperatura. A gente tem aí gráficos para você fazer o monitoramento do seu processo de tratamento térmico. Então, você consegue acompanhar historicamente como foi o processo para ver se deu certo ou não deu certo, para você aprovar ou não o ensaio nesse laboratório. Configuração de hora, de data, e interessante que a gente consegue colocar receitas também. Então, imagina que esse usuário ele tem a necessidade de salvar os ensaios que ele precisa automatizar. Então, nesse produto, a gente possibilitou salvar uma série de receitas e ele tem um acesso rápido para iniciar o tratamento, o processo que ele precisa fazer. É uma das grandes vantagens aí que a gente trouxe com essa solução. Tá? Próximo seria um ramo totalmente diferente do anterior, que é no caso de amassadeiras. A gente está trazendo uma solução bem interessante também, que o desafio que o cliente nos proporcionou seriam como que eu poderia deixar uma interface amigável e também modernizar, né, deixar um produto com um apelo mais premium para um cliente final, e também fazer com que a interface e a operação desse produto seja de forma simples, para que também não fique somente com botões ou um controlador. A gente automatizou alguns processos. Uma das grandes características é que numa amassadeira você precisa ter receitas. Então imagina que o cozinheiro ou a pessoa que vai manipular essa amassadeira precisa ter armazenado uma receita de bolo, uma receita de pão ou o que seja ali nesse produto. E ali você não vai precisar ficar configurando toda hora um determinado processo. Você vai ali, seleciona uma receita e inicializa. Então, nesse produto a gente tem um processo de velocidade lenta, um giro mais lento para bater a massa e depois um giro mais rápido para homogeneizar essa massa. É uma solução que a gente trouxe aí, com uma interface amigável. A gente tem uma interface amigável, um apelo premium, né? Então, muitos produtos do mercado desse tipo trabalham com botões, com controladores tradicionais. Então, com uma IHM, você acaba modernizando essa máquina para o seu cliente. Tá?
E o conteúdo dela é em português, mas também, como a gente comentou, dá para a gente colocar um multilínguas, colocar várias línguas para ser somente selecionável. Esse foi um outro case de sucesso que tá entrando legal no mercado. O próximo que a gente vai comentar aqui, uma próxima solução, é o caso da fritadeira automática. Nessa fritadeira a gente fez um controle com 2 K30s e uma IHM. Porque cada K30 vai comandar o controle de uma das cubas. Nessa fritadeira você tem 2 cubas. Tá? Então são 2 controles totalmente independentes, porém centralizados na mesma IHM. Isso para o operador é muito melhor do que ficar ali fazendo a transição de uma cuba para outra, né? Você acaba manipulando tudo de uma forma única na mesma tela. Quais foram os desafios propostos pelo cliente? Precisão no controle. Então ele precisava de um controle apurado, porque ali você vai trabalhar com produtos alimentícios, então todo produto tem que sair com uma qualidade em série, todos com a mesma qualidade. Então a precisão no controle da temperatura ali era muito importante para esse cliente. Uma interface amigável, porque todo mundo sabe que numa cozinha industrial a rotina lá é pauleira, então muito provavelmente ali o pessoal tem que fazer o ajuste rápido, fazer o processo rápido e ter um aviso de término do processo também muito intuitivo. Então esse foi um dos desafios propostos por eles, porque a gente precisava criar uma interface amigável para esse tipo de ambiente corrido que é uma cozinha industrial, a gente sabe disso. Automação de funcionalidades, então a gente pode implementar aqui, por exemplo, uma rotina de higiene, de lavar as mãos ao longo de determinado tempo. Isso também, pelas normas da Anvisa, são solicitadas pela gente, foi solicitado para a gente isso. Então, nessa solução a gente colocou um temporizador interno para que de tempos em tempos notifique os operadores daquela fritadeira para você ir lá e higienizar as mãos. Foi uma funcionalidade que a gente implementou nesse produto. Também o conteúdo em português, porque muitas vezes as pessoas que vão operar não conhecem outro idioma e muitas fritadeiras são importadas, isso é uma dificuldade que eles encontram no mercado. Então a gente teve essa sensibilidade também de trazer um menu em português. Tá. Nesse caso, o controle que foi utilizado foi o on-off, mas também poderia ser utilizado o controle PID de ação simples, que também funciona ótimo nesse produto. O próximo case de sucesso que a gente vai comentar aqui é uma estufa. Essa estufa se assemelha bastante ao primeiro case, que seria o forno, porém a estufa tem algumas particularidades no sentido de que o que você vai colocar internamente para fazer um ensaio nessa estufa pode ser uma planta, pode ser um outro tipo de produto ali, que você tem que simular operações entre dia, de noite, fazer transições de temperatura para simular um período diurno e um período noturno. Então essas transições também podem ser implementadas na IHM. Os desafios propostos foram precisão no controle, porque essa estufa normalmente é utilizada em laboratórios, podem ser laboratórios de agronomia, laboratórios para fazer ensaios de outros tipos de produtos delicados. Então a precisão no controle é muito importante. A interface amigável, porque também essa linha de produtos normalmente é importada, então muitas vezes vem em inglês e o operador não conhece muito bem o idioma, então a gente teve também a sensibilidade de trazer uma interface em português. Um passo a passo simplificado e especificamente nessa solução a gente trouxe também as receitas para você automatizar e deixar de forma mais rápida esse processo de ensaios, né? Então você pode colocar ali um ensaio de uma planta ou um determinado tipo de produto para se ensaiar. Também a ligação do processo automática por hora, configuração em geral de sensores, tipo de sensor, autotune, tudo isso também feito diretamente pela interface, tudo isso automatizado. Tá? Nesse produto é possível também você acompanhar os gráficos do seu ensaio por meio da interface, então você tem ali um histórico de como foi uma germinação, por exemplo, e é possível ter uma exportação de dados via Excel. Bacana? O último case de sucesso que a gente vai trazer para vocês aqui como exemplo hoje seria uma redutora de lixo. Hoje em dia, com a preocupação de você reduzir o descarte de produtos orgânicos, muitos clientes dessa linha de produtos
querem automatizar um produto que chama redutora de lixo. Então a gente também teve esse desafio de trazer uma automação com 3 K30s e uma EHM, porque esse produto necessita de um controle de um óleo interno, temperatura de um ar interno e uma temperatura de processo. Tá? Tudo isso por meio de cada K30. O desafio proposto pelo cliente foi simplificar o comando eletromecânico dele, porque atualmente a máquina trabalhava com 3 controladores independentes, mas o comando deles era todo feito eletromecânico. Então, com os controladores K30, muitos desses comandos e das lógicas a gente conseguiu implementar na própria IHM com o controlador K30. Então, o comando mesmo, a montagem elétrica ficou muito simplificada. A interface é amigável, porque também conforme você vai aumentando o número de controladores e o número de comandos, né, a complexidade do comando, muitas vezes fica um pouco complicado para o operador ali operar essa máquina. Então a gente teve o trabalho de trazer uma interface mais amigável para esse cliente, para acompanhar o tempo de processo, quais saídas estão acionadas, se a saída do controle de temperatura do óleo, do ar ou do processo está ativada, se tem uma abertura de porta, comandos automáticos por meio de botões na própria interface e um menu em português. Esse produto também é possível você fazer o acompanhamento de toda a parte da transformação do lixo no produto final, que é um pó, por meio do gráfico. Então você tem ali a opção de gráfico para você acompanhar toda a queima da temperatura e tudo isso de forma muito intuitiva. Legal? Qual o desafio do seu projeto? O que a gente quer transmitir com isso seria os controladores da Coel, da linha K30, por exemplo, mais a IHM, te possibilitam uma série de funções de soluções. Um exemplo aqui que a gente pode trazer, por exemplo, seria um painel de extrusor, onde você tem várias unidades de controle de temperatura que você tem que colocar em série, em rede, e todas elas comunicando numa interface. Seria uma opção de solução. Uma outra solução seria um controle para uma estufa numa plantação, por exemplo, alguma coisa assim. Então, todos esses tipos de desafios que vocês vão ter aí no mercado, é interessante que vocês nos procurem. Todo o departamento técnico da Coel, o departamento comercial vai analisar essa solicitação. Isso é muito importante para a gente analisar o que vocês têm de demanda aí no mercado para trazer soluções melhores para vocês. Tá? Esse é o grande desafio aí das soluções que a gente está trazendo com os controladores e HMs da Coel. Bacana? A gente abre aqui agora, pessoal, uma sessão de dúvidas. O Heraldo aqui vai tá dando uma olhada aqui nas dúvidas que vocês estão tendo. Eu peço para vocês enviarem o que vocês puderem e a gente vai tentar responder ao máximo dessas dúvidas. Bacana? Tá. Bom, pessoal, vamos começar então. Nós tivemos algumas perguntas aqui. Vamos para a primeira pergunta do Fred, tá? O Celso vai poder responder para a gente a pergunta. Celso, o Fred pergunta se tem alguma solução usando o controlador IHM para monitoramento em nuvem. Então, é Fred, né? Isso, Fred. Então, Fred, a gente está trazendo essa solução de comunicação à distância, comunicação em rede, acesso remoto, tudo isso a gente está trazendo numa nova linha de produtos que a gente está desenvolvendo, tá? Em específico, o controlador mais o K30, o controlador e mais a IHM, ela é específico para uma máquina para você instalar e manipular localmente. Um acesso remoto é possível fazer, mas a gente está desenvolvendo uma solução para isso. Bacana? Tá. O Bruno Mota também não é uma pergunta, mas ele comenta que a parte da ligação hora e data é uma forma ótima para automatizar processos. Isso mesmo. Fica a dica aí do Bruno Mota aí, pessoal. Isso mesmo, Bruno, porque muitas vezes, para você fazer um comando por horário, automatizar essa parte de horário, você precisa colocar um programador horário externo, que aliás é o qual tem esse produto. Mas a IHM já possui um relógio em tempo real, então muitos processos que você precisa de um auxílio de hora ou calendário para fazer alguma automatização, você consegue fazer direto na IHM. Isso é muito interessante, cara. Tá, o Glauco Silva faz uma pergunta bacana aqui também. Se permite controle de umidade também? Em específico, nesse controlador, como ele aceita somente os sensores
de temperatura não seria o controlador K30, seria uma outra linha de controladores, por exemplo, da linha Cube, que você vai ter uma entrada 4 a 20 ou 0 a 10 volts, por exemplo, que você vai receber esse sinal de umidade e você vai poder interligar isso na IHM, seria um outro controlador. Mas, como os controladores da linha Cube também são preparados para você utilizar com a IHM, você vai conseguir fazer essa interface, essa interligação. No caso do controlador K30 é mais específico para controle de temperatura. Mas, por exemplo, se você precisa de um controle de temperatura e de umidade, você poderia utilizar um controlador K30 mais um controlador da linha Cube e você vai ter um controle de temperatura e um outro de umidade no seu processo. Daria para fazer dessa forma. Certo? Então, usando uma outra linha de controladores, a gente pode ter a mesma solução para a umidade, certo? Exatamente, exatamente. Ok, Glauco? Então vamos lá. Só uma observação, Heraldo. Tem uma pergunta do Fred que ele pergunta se é um mini CLP esse caso. Acho que é legal diferenciar um pouquinho, né, Sérgio? O mini CLP seria mais a linha dos controladores da linha Nanopack, que vai ter um webinar mais futuramente. O diferencial dessas soluções que a gente está trazendo é porque o controlador, a parte do controle é feita por um controlador de temperatura ou um controlador de processos. Não chega a ser um CLP porque um CLP você programa efetivamente a lógica que você quer fazer. No caso do controlador, você vai parametrizar as funções que você precisa ter nesse controlador. Então você vai ter uma lista de parâmetros específicos, né, no protocolo Modbus, e você vai configurar essas funções para o seu processo. Não necessariamente você vai lá com linhas de programação e vai programar essa função. Tá? Veio uma pergunta do Fred também se é possível programar em ladder. Em ladder somente na linha Nanopack, que vai ter um webinar mais futuramente, é uma linha de CLPs, então ali nesse CLP, só adiantando, né, o webinar futuramente, você tem 5 tipos de linguagem de programação: ladder, diagrama de blocos, estrutura de texto, diagrama sequencial e lista de instruções. Você vai ter as 5 linguagens do padrão IEC. Então, no próximo webinar você vai estar presente aí e a gente vai explicar direitinho para você. Renan mandou algumas perguntas aqui também, Celso. A IHM é criada a tela via programação ou possui telas pré-programadas? Normalmente, como chama? Renan. Oi, Renan. Então, normalmente se programam as telas, tá? O que a gente pode fazer é criar algumas telas padrão e você utiliza somente o import dessas, você faz a importação dessas imagens e aloca de forma que você queira na sua interface. Tá? Mas normalmente a gente já tem um certo padrão dessas soluções, então a gente já tem uma estrutura pré-montada, digamos assim. Mas como cada solução é uma solução, a gente normalmente não consegue utilizar a mesma tela para uma solução e outra solução. A gente vai pegar uma tela e vai adaptar para o produto ou o processo em si. É customizado, né? É customizado, exatamente. É customizado. E aí a segunda pergunta do Renan é se ele é programado, como você falou aí, pré-programado, pode usar o ícones ou imagens, se o software é gratuito. O software é gratuito, Renan. Você pode fazer o download. A gente vai disponibilizar, na verdade, o software para download aí nas nossas plataformas, ou vai ser pelo site da Coel em si. A gente vai disponibilizar um link. Caso você não tenha esse link no nosso site, você pode entrar em contato com a gente que a gente te informa por e-mail. Legal. Murilo Bianco, ele pergunta se os ícones que estão sendo exibidos são os ícones reais da IHM, se tem redimensionamento e biblioteca de interface. Perfeito. Essas interfaces são as interfaces reais. Foi feito um print screen da tela do desenvolvimento mesmo, tá? Então a resolução dela é muito boa para você trabalhar aí com imagens, com fotos. Ela suporta formas bitmap, JPEG, PNG, todos esses formatos ela suporta. Tem funções de transparência, etc. Mas provavelmente você vai precisar de um editor de imagem para você colocar num tamanho adequado ali e fazer uma importação dessas imagens para o seu projeto. Basicamente é isso. Você tem ali uma biblioteca de imagens já da IHM, mas também você faz o import de imagens que você quer. Por exemplo, um logo de um cliente seu. Você vai importar essa imagem do logo e vai usar no seu projeto. Valmir pergunta se a IHM é programável. Exatamente. Então, Valmir, a IHM é programável, tá? Você pode colocar algumas lógicas para você utilizar em conjunto com as funções do controlador. Então, você consegue ali programar algumas coisinhas para você utilizar isso com uma forma um pouco mais
poderosa aí para você comandar o seu controlador. Ele pergunta também se é preciso algum treinamento para aprender a programar a IHM ou se é uma linguagem simples. Então, veja aí, Valmir, as pessoas que manipulam esse tipo de instrumento precisam ter algum conhecimento básico sobre o produto. Então, basicamente, os tipos de imagem, como é um endereço, como é um protocolo Modbus, porque tudo isso é utilizado para você fazer uma comunicação com o controlador, tá? Então, um conhecimento técnico básico realmente é necessário, porque a linha de produtos, mesmo que é uma forma intuitiva, ela é um produto técnico. Então, você tem que ter um conhecimento básico de controle de temperatura, o que é um controle PID, para você fazer o ajuste até correto do seu processo. Então, a IHM em si, ela é simples de programar. Você tem ali as lógicas, importe de imagens, criar tela, tudo isso é simples. Mas o mais complexo seria você fazer a programação do controlador junto com a interface para que a solução fique trabalhando de forma correta. Então aí você precisa de um conhecimento técnico para fazer esse tipo de solução funcionar corretamente. E ele pergunta se ele pode usar IHMs de outros tamanhos também. Pode sim. Então, como a gente comentou, a linha da Coel trabalha com IHMs de 3,5, 4.3, 7 polegadas e 10 polegadas. Então, todos esses tamanhos trabalham com RS485 e protocolo Modbus. E como os controladores trabalham com essa forma de comunicação também, você consegue comunicar e criar a solução que você precisa no tamanho de tela que você precisa. Então vamos lá, o Ribeiro. Estou desenvolvendo um software para controle do K30. Legal. Com PLC 300 e IHM-MT da VEG. Ele gostaria de saber se existe um canal de suporte, pois ele achou informações de mapas de memória somente no site da Ascom, que também faz parte do grupo, né? Empresa do grupo aí. Exato. Então, como chama? Ribeiro? Ribeiro. Ô, Ribeiro, então, a Ascom Tecnológica é a empresa irmã da Coel, tá? Então, a gente faz parte do mesmo grupo, tá? Do mesmo grupo da Ascom Tecnológica. Então, o protocolo que você encontrou no site da Ascom é o mesmo protocolo que a gente trabalha aqui, é o mesmo produto, na verdade, é a linha K30. O suporte, que nem você comentou, você pode entrar em contato diretamente com a Coel, ou existem pessoas especializadas aqui, eu e uma série de outras pessoas, para você ter esse suporte de forma adequada, tá? Tem um pessoal bem legal para atender vocês. Ribeiro também, só um comentário, vai gostar bastante da nossa linha Nanopac e das nossas IHMs, tá, Ribeiro? Então vamos lá, Valmir fez outras perguntas. A IHM possui funcionalidades extras? Veja, a IHM possui sim. A IHM hoje você pode trabalhar com funções de programação, efetivamente, uma linguagem muito parecida com a linguagem C, tá? Ela possibilita, como a gente comentou, export de dados, memorização e data logging, receitas, você pode salvar suas receitas no pendrive, importação de imagens externas, como logos, etc. Tudo isso são funcionalidades interessantes que você pode implementar na IHM. Além de gráficos, todas essas funções que são previstas em uma IHM convencional. Então, legal. Vamos lá. É possível carregar, copiar o programa a partir de um pendrive? Eu acredito que você esteja comentando se é possível fazer a configuração da tela, né, do projeto da sua IHM pelo pendrive. É possível sim. Você tem um arquivo onde você coloca no pendrive, você espeta ele na porta USB da sua IHM e existe um procedimento para você descarregar esse projeto pela entrada USB. Okay? Dá para fazer sim. É possível carregar qualquer ícone que eu queira? Pergunta o Valmir. Sempre é possível de acordo com o tamanho da imagem e resolução. Se você fizer uma imagem muito pequena, ela pode ficar pixelada. Então é legal que você tenha uma resolução bacana da sua imagem, tá? Mas tendo uma resolução legal, tendo um tamanho bacana e tendo espaço na memória, logicamente, você consegue fazer um import nos três formatos aí. Bitmap, JPEG ou PNG, tudo isso. Ela suporta até GIF, o formato GIF para fazer as transições de aquele sequencial das imagens, ela suporta também. Legal, o Fred faz outra pergunta aqui para a gente. Se faltar energia,
A IHM mantém data e hora? Oi, Fred, então, mantém sim, ela tem uma bateria interna, tá? Então, mesmo que caia a energia e volte, ela vai recuperar a data e hora, porque essa bateria vai manter o relógio funcionando, tá? Então você não vai perder essas informações. O Valmir pergunta aqui, caso você utilize vários K30 em rede, é possível identificar qual está mandando a informação de temperatura? Sim, porque quando você coloca vários controladores em rede e você vai recuperar essas informações na sua IHM, para você ler de forma correta cada controlador, você vai precisar endereçar na sua IHM de qual controlador você está lendo. E aí você pode colocar algumas marcações, por exemplo, se você está lendo do controlador 1, controlador 2, e isso vai muito do tipo de programador. O programador, o feeling do programador vai dizer como você vai indicar de qual controlador você está lendo. Tá? Legal. Igor Bianchi, consigo conectar o K30 para um sistema supervisório? Consegue sim, Igor, né? Consegue sim, Igor. Então, você tem aí supervisórios de mercado, como o Ellipse ou o SCADA-PR e outros supervisórios de mercado, que você, por meio da RS-485, o que você vai precisar? Basicamente, é de uma interface RS-485 para USB, então, e esse USB conectado no computador, onde vai estar rodando o seu supervisório, e lá você vai usar lá o protocolo Modbus, que é um protocolo aberto de mercado, para você fazer a captura dessas informações dos controladores. Então, imagine que você tem vários controladores em rede, você vai mapear os endereços deles, tá? Vai configurar mesmo a velocidade de comunicação deles e você vai criar ali seu sinótipo no seu supervisório de forma a identificar cada controlador na rede. É possível sim. Legal. Valmir, novamente, no caso de um forno, eu posso usar somente uma IHM com vários K30? Controlando câmaras independentes? Desculpa, pode repetir? No caso de um forno, eu posso usar somente uma IHM com vários K30, controlando câmaras independentes? Pode sim. Como a gente comentou, você pode colocar até 32 controladores em rede. Então imagina que você tem 5 câmaras que você precisa controlar independentemente. Você vai ter um K30 dedicado para cada câmara. E esses K30 vão ser interligados em rede por meio da RS-485 e você vai mandar essa rede para uma IHM. E lá você vai criar a interface de forma a recuperar os dados de cada controlador. Tá? Mas é possível sim. Legal. Glauco Silva, quantos processos, receitas, o K30 consegue salvar na memória? Veja bem, Glauco, né? Veja bem, Glauco, as receitas, elas não são salvas no K30, tá? O K30 ele tem o processo de rampas e patamares, mas as receitas são salvas nas memórias da IHM. E como a IHM tem até 120 MB de memória interna flash, você pode criar uma série de receitas com os campos que você precisa. Só que não está salvo no K30, tá? O K30 ele não vai salvar essa receita, quem vai salvar é a IHM. E a IHM vai transmitir a informação da receita para o K30 para ele inicializar o processo. É assim que funciona. E daí ele pergunta quantas receitas. Tem uma ideia? Então, é meio complicado a gente falar quantas, porque vai depender muito da memória que você utilizou já. Imagina que você tem um projeto muito complexo com uma série de telas, com muitas imagens, que isso carrega muito, e isso carregue muito a memória interna. Então, isso vai te limitar as receitas. Mas, por exemplo, 20 receitas, com cada receita com 10 campos de memória de valores, isso tranquilo, isso é possível fazer de forma tranquila. Legal, ocupa bacana. pouca memória, tá? Legal, o Jean segue com as perguntas aqui e perguntas bem interessantes. Valeu, Jean. E se tratando da programação da IHM, uma mesma programação pode ser usada em IHMs de diferentes tamanhos ou é necessário fazer uma programação para cada tamanho devido à resolução de cada tela? É uma pergunta bem interessante, Jean. Então, imagina que você vai criar um projeto numa IHM de 3,5 polegadas. Você vai criar essa tela e vai criar esses ícones para 3,5 polegadas. Então, são os ícones menores, né? E você vai usar esse mesmo projeto, só que para uma IHM maior, de 10 polegadas. Muito provavelmente, quando ela aceita, a IHM de 10 polegadas vai aceitar o seu projeto, só que as imagens vão ficar distorcidas pela resolução maior da tela de 10 polegadas.
Então, muito provavelmente você vai precisar fazer uma adequação desse projeto, muito provavelmente pelas imagens, não pela funcionalidade em si, que a funcionalidade você vai ter tanto na menor quanto na maior, mas muito provavelmente as suas imagens vão ficar distorcidas. Então, vai precisar fazer uma readequação aí com um tamanho maior. Tá? Vamos lá, Bruno Mota. Bom dia, Bruno. Tudo bem, cara? Seguinte, o Bruno fez uma pergunta legal aqui também. Se ele consegue utilizar uma IHM para alguns fornos utilizando o controlador KM5P. Consegue sim. Como chama? Bruno? Bruno Mota. Bruno, então consegue. Basicamente você vai precisar adquirir um controlador KM5P com a comunicação serial RS485, que é um opcional dessa linha. Então você vai comprar um KM5P com RS485, você vai procurar o departamento técnico ou pelo site da ASCOM, você vai baixar o protocolo de comunicação Modbus do KM5P e o procedimento de criação de tela fica basicamente o mesmo. Você vai só utilizar o protocolo do KM5. Legal. E ele pergunta aqui se o controlador K30 faria o mesmo papel que um KM5P no processo com a IHM. Veja, Bruno, o KM5P é uma linha de processos da Coel, um controlador mais avançado. Então você vai ter lá até 96 segmentos de rampas e patamares, entradas universais, quer dizer, vai ler 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, além de sensores de temperatura. Você tem funções adicionais no KM5P, que no controlador K30 você não tem porque ele é dedicado para um controle de temperatura somente. Tá? Então, muito provavelmente, dependendo do processo que você criar com o KM5P, dependendo da função que você deseja, o K30 não vai ser suficiente. Então vai depender aí muito do seu processo, o que você vai querer fazer no seu desenvolvimento da sua máquina. Então pode ser que o controlador K30 tenha, se for um controle de temperatura, mas se você precisar de umas funções maiores ou rampas e patamares com mais segmentos e com mais steps, você vai precisar usar o KM5P. Chegando mais perguntas aí, pessoal. É isso aí, vamos participar, vamos aproveitar. Durante o treinamento foi dito diversas vezes aplicações para aquecimento. Existe uma aplicação para refrigeração e algum controlador que possua comunicação serial interna? Quem pergunta é o Vitor, tá? Perfeito, Vitor. Existe sim, a gente tem linhas de controladores específicos para refrigeração. Uma delas é o X34, é a linha mais avançada de controle de temperatura para refrigeração, que já tem a porta RS485. Então, essa linha de controladores você vai conseguir comunicar diretamente com o controlador. Também ele tem um protocolo próprio, tá, do X34. E um exemplo de solução que a gente já desenvolveu com esse controlador é a solução de um ultracongelador. Processos específicos para ultracongelador, onde você precisa de um X34 e uma IHM de 3,5 polegadas. Então, a gente tem sim. E algum controlador que possua comunicação serial interna? Perfeito. O X34 ele tem a comunicação serial interna nele. Ele já está previsto 3 pinos ali que você vai conectar como se fosse no K30. O A, o B e o ground na IHM. Mais uma pergunta. Tem como utilizar diversas datas e horários pré-programados durante a utilização da IHM? Conseguindo programar a automação de horários e datas, como por exemplo, de segunda a sexta-feira? É possível sim. Basicamente, como você tem um relógio em tempo real com um calendário, você vai criar a sua lógica para que você acione alguma coisa ou faça um determinado processo, dependendo do dia da semana ou do horário que você vai criar ali, do horário que você vai comandar. E isso você pode fazer por meio de script, né, por meio de programação, e você pode selecionar os dias específicos, por exemplo, de segunda a sexta. O Vitor Moreno perguntou aqui quais são as potências dos relés do controlador K30. Então, o controlador K30 ele vai ter aí 4 saídas a relé, né? E cada saída a relé vai ter a sua corrente específica. As 2 primeiras saídas têm 8 amperes de capacidade e as 2 últimas saídas têm 5 amperes de capacidade, tá? Então, você vai poder fazer comandos. Se você for utilizar algum comando que seja algum motor ou uma lâmpada, alguma coisa assim, é recomendável utilizar a contatora para você não danificar o relé do próprio controlador. Legal? Os 2 primeiros relés, a saída 1 e 2, são contatos reversíveis, tá? E as 2 últimas saídas são contatos
normalmente abertos somente. Legal? Mais pergunta? Vamos ver. Tá. Aqui tem uma pergunta aqui. O Vitor. Eu vi no manual que o controlador que possui entrada tensão 0,5 e outras. Pera, eu não entendi, desculpa. Sim, Tá. aqueles sinais que a gente comentou, né, de termopático J, K, são os mais utilizados nos controladores de controle de temperatura. Ele aceita outros tipos de sensores também, outros tipos de sinais. Só que os outros sinais são sinais um pouco mais complicados de você encontrar sensores no mercado. Por exemplo, 0,50 milivolts são sinais, por exemplo, de sensores infravermelho. Ele aceita também o controlador K30, mas não são sinais que são comumente utilizados no processo convencional de controle de Ele temperatura. pergunta, que ele termina a pergunta se é possível utilizar sensores que não sejam de temperatura. Então, a gente tem linhas específicas que vão ler, por exemplo, sinais 4 a 20 mA, que aí é um sinal mais genérico, né? Um sinal que você pode ter umidade, você pode transmitir pressão, você pode transmitir outros tipos de variáveis por meio da linha 4 a 20, ou 4 a 20 mA, 0 a 10 volts, 0 a 5 volts. São sinais industriais que você tem vários tipos de sensores que transmitem nesse formato. Aí você tem controladores específicos para você ler esse sinal, como por exemplo da linha Cube e da linha HW 4200, 4300. Legal. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos ver aqui. Existem controladores da linha Cube que sejam cegos como o K30, ou seja, sem display? Existe sim. A linha do controlador Cube que é cego se chama KRD3. É uma linha que se assemelha ao controlador KM3, tá? Então é um controlador cego, com entrada universal também. Você tem ali 3 saídas a relé e uma saída pulso, 2 entradas digitais. Com também os bornes para comunicação serial RS485. E ele é cego, no mesmo formato, na mesma caixa que o controlador K30. Bom, nós não tivemos mais perguntas, a gente vai finalizando aqui o webinar, agradecendo a participação de todos, tá? A gente espera que tenha sido útil para vocês e mais uma vez a gente está sempre disponível para o que vocês precisarem. Celso vai terminar com a palavra aí. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Eu sei que é complicado separar um horário pela manhã aí para sentar e ficar ouvindo a gente, mas então por isso, muito obrigado aí pela disponibilidade de todos. E a gente se encontra no próximo webinar, falando de um outro tema e também compareçam na Febrava, hein? Tá. Lembrando que esse treinamento ele foi gravado, vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma lab.coel. Vocês podem ter acesso posteriormente a esse conteúdo. E assim que disponível vai estar... enviaremos um e-mail para os participantes. Sim, vamos enviar um e-mail assim que ele estiver disponível. Então vamos lá, pessoal, a gente entra em contato aí com vocês. Um abração, bom dia para vocês. Obrigado pela participação. Esperamos vocês na Febrava. Um abraço. Abraço. Tchau. Tchau.